what is up? Bem-vindo a mais um vídeo do Lab Learn and Become com dica de inglês para você. Meu nome é André e eu vou estar te dando algumas dicas para você melhorar e desenvolver na prática do inglês. Então hoje nós vamos falar sobre modal verbs. Vamos falar sobre o que eles são, mas nós vamos ver de um jeito diferente. Você talvez já tenha estudado um modal verb e tradicionalmente eu poderia iniciar aqui dizendo que eles são verbos diferentes que geram uma alteração no sentido da frase, que eles causam uma mudança no sentido que a frase é colocada, porém nós não vamos seguir essa linha mais técnica de explicação, porque nós não somos tradicionais. Então nós vamos entender a gramática de um jeito não tradicional, porque eu acho que ela fica mais dentro, né, da forma compreensível, da forma que a gente vê mesmo as coisas. Então, nós vamos pensar o modal verb, ou modal verbs em geral, como se fosse uma máquina do tempo. Por que exatamente como se fosse uma máquina do tempo? Porque a máquina do tempo, ela transporta, ou ela teletransporta as coisas de época. E é exatamente isso que o modal verb faz em alguns casos. Nós estamos falando especificamente sobre dois modal verbs que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho e vai fazer mais sentido. Mas essas palavras elas podem te transportar para tempos diferentes dentro da frase. Por exemplo, se eu disser I work, eu trabalho, I work. Mas se eu disser I will work, o will ele vai levar a gente para o futuro. Então, will, que é um modal verb, tem essa característica de pegar a frase e teletransportar ela para o futuro. Um outro modal verb que nós vamos ver aqui como exemplo é o would. Então, uma dica de pronúncia, a gente não fala would, embora tenha esse W-O-U-L-D, a gente fala would. Então, eu posso falar I win, eu venço, I win. I would win, que seria eu venceria. Ou seja, o would, ele está levando a gente para o futuro que ainda não é real. É como se fosse o nosso ia, por exemplo, estaria, gostaria, o would faz isso. É aquele futuro que ainda não chegou, pode ser que ele se concretize ou não. Por exemplo, eu gostaria de ir, mas não sei se vai dar tempo. Pode ser que dê tempo, mas não é uma regra. Então, o would, ele faz isso para a gente dentro da frase. Então, por isso que o would e o will conseguem transportar a nossa frase para um outro tempo. Então, esses dois modal verbs, eles nos levam a outros tempos, quando nós usamos eles, que seria ou um futuro concreto ou um futuro que ainda não dá para saber, no caso do would. Então lembre dessa dica quando você for falar sobre o futuro. Então sempre que você vê o will, ou na grande maioria das vezes, ele vai estar se referindo a alguma coisa no futuro, lá na frente. Beleza? Então se esse post foi útil para você, dá um like aí no YouTube, para que você possa acessar ele depois, compartilhe com um amigo que está estudando inglês que vai gostar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se isso te gera algum benefício, se você consegue aprender com esse conteúdo, se inscreve no canal, porque você sempre vai ter dicas aqui com a gente que vai te ajudar nessa jornada de aprendizagem. Sempre vou falar que learning is a journey. É uma frase de um filósofo americano do século XIX que fala learning is a journey, it's not a destination. Então, o processo de aprendizagem ou de aprendizado ele é contínuo e o intuito nosso é cooperar de forma contínua com o seu desenvolvimento. Se você tiver alguma dica, dúvida, sugestão, ou comenta aqui ou envia para a gente, que vai ser um prazer e vai ser uma satisfação poder entender qual é a necessidade para criar um conteúdo que te atenda melhor. Alright? Thank you so much. My name is André and I'll see you in the next one. Bye bye.